Graça e paz, queridos, graça e paz, queridas. Eu quero, neste momento, compartilhar uma palavra com você e creio que é um momento que todos nós precisamos dessa palavra. A palavra que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que diz assim: Ora, o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crer, para que abundeis em esperança por meio do poder do Espírito Santo. Eu disse que é um momento que todos nós precisamos, porque estamos vivendo um tempo muito difícil. E quando o apóstolo Paulo disse essas palavras, publicou essas palavras na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo sabia que as pessoas que receberiam essa mensagem também estavam passando por um momento difícil. O apóstolo Paulo conhecia muito bem a realidade daqueles cristãos daquela época. O apóstolo Paulo sabia que o Império Romano era um lugar muito difícil de se viver. O Império Romano maltratava os cristãos, matava os cristãos, tirava os bens dos cristãos, perseguia. Não era nada fácil viver naquele lugar, naquele império, naquela época. E o apóstolo Paulo, nesse versículo 13, ele diz: o Deus de esperança vos encha de toda a alegria e paz em crer. Na versão Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer. Queridos, quando eu ouço essa frase, paz no vosso crer, vem duas coisas na minha mente. Primeiro, quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, nós temos paz no nosso coração. Mas quando o apóstolo Paulo diz aqui que o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, eu me pergunto, como pode alguém crer, como pode alguém dizer que crê, mas não tem paz no seu coração? Isso me faz pensar em alguns pontos que acontecem, algumas situações que acontecem nos nossos dias. Talvez pessoas que estejam se dedicando ao seu ministério, talvez até mesmo pastoreando em uma igreja, mas muitas vezes a gente vê situações em que nós mesmos nos pegamos no momento em que nós não estamos em paz. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Então pode ser, querido, que você agora que esteja me ouvindo, não esteja sentindo uma paz no seu coração. Talvez você creia, mas você não tenha paz. Não esteja sentindo essa paz no momento. Talvez você esteja atormentado, atribulado. Talvez o seu coração está turbado, ao contrário do que o nosso Senhor Jesus diz em João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Queridos, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, nós vemos a história de um pai que dizia para Jesus: sim, Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Quando essa frase veio à minha mente, paz no vosso crer, isso me faz pensar que muitas vezes nós estamos como esse pai que crê, mas está numa situação de desespero, numa situação de agonia. Não é nada fácil ver um familiar seu, um filho, uma mãe, passar por uma situação de risco. Não é nada fácil. Mas, queridos, nós precisamos ter paz. Nós precisamos encontrar essa paz do Senhor Jesus em nosso coração. Quando nós cremos, então essa paz precisa vir ao nosso coração. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que essa paz venha ao seu coração. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 8, diz que um centurião, ele tinha uma fé tão forte. Esse centurião tinha paz no seu coração da maneira que ele cria. Ele disse para Jesus: Senhor, não precisa ir na minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá, entre na minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu criado ficará curado.
No livro de Mateus 9, 21 também nós vemos uma história de uma mulher que tinha tanta confiança de tocar nas vestes do Senhor, que ela dizia: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu serei curada. Essa mulher tinha uma paz, ela tinha uma convicção no seu coração de que ela seria curada. Queridos, muitas vezes nós nos pegamos numa situação onde nós precisamos exatamente disso. O apóstolo Paulo sabia muito bem do que ele estava dizendo. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Em 2 Coríntios 11, 26, ele diz que ele já viveu perigos em muitas viagens, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos. O apóstolo Paulo sabia o que estava dizendo quando ele pedia paz, pedia alegria no momento de dificuldade. Esse mesmo apóstolo, lá em Romanos 8, 37 a 39, ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, essa certeza, essa convicção, no momento de tanta dificuldade, é que nós precisamos. O apóstolo Paulo, assim como nós, cristãos dessa época, também padecemos todas as mazelas que acontecem na nossa geração. Muitos cristãos têm sofrido debaixo dessa pandemia. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12, ele diz: por cuja causa padeço também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você sabe em quem você tem crido? Você tem encontrado paz enquanto você crê em Deus? Jesus, no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34, ele disse: eu não vim trazer paz à terra. Jesus, nesse lugar, nessa referência, ele diz que não veio trazer paz à terra. Talvez nós estejamos pensando, talvez alguns de nós estejamos pensando como aqueles judeus pensavam naquela época. Jesus poderia vir e resolver todos os problemas de Israel. Resolver os problemas de Israel. Derrotar o Império Romano. Colocar Israel como cabeça das nações. Talvez nós também pensamos da mesma maneira. Jesus poderia trazer paz à terra. Jesus poderia vir e acabar com esse coronavírus. Jesus poderia vir e resolver todos os problemas de desigualdade social. Mas eu quero que você receba uma coisa no seu coração neste momento. Jesus disse que não veio trazer paz à terra, mas Jesus veio encher de paz o coração daquele que crê no seu nome. Jesus veio encher de alegria e de esperança. Eu quero finalizar as minhas palavras lendo para você Filipenses 4, versículo 7. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e o seu pensamento em Cristo Jesus. Que o Senhor Jesus, em nome de Jesus, que você receba agora essa paz. Que você agora, onde você estiver, se você estiver no leito de um hospital, se você estiver numa UTI, se talvez você não estiver, mas talvez alguém que você ama tanto estiver aí, nessa situação. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, entre no seu coração neste momento. Que o Senhor te encha de alegria mesmo nessa situação adversa. Uma alegria indescritível. Que ela venha agora sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Receba agora, em nome de Jesus. Receba agora, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e receba agora, em nome de Jesus. Aleluias. Oh, levante as suas mãos, adore ao Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. É isso mesmo, adore aí ao Senhor. Levante as suas mãos. Oh, que a paz do Senhor Jesus enche o seu coração nessa noite, neste lugar, neste momento, neste dia, onde quer que esteja você. Receba em nome de Jesus, receba
Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.